Olá, querido irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Para este mês de março, não é? Sendo o mês da mulher, trazemos para este canal o programa Ecos de um Cristianismo Feminino. Tudo porque na sociedade não é religiosa, parece que a mulher está mais para ouvinte do que locutora, não é? Está mais para ouvir do que para ensinar. Então, esse é o seu programa, não é, que dá voz às mulheres cristãs, aquelas que são guerreiras em Deus. O programa será exibido todas as sextas-feiras, no horário das 19 horas e ponto, isto é, aqui no nosso canal do YouTube. E para hoje temos como tema a santidade no seio da sociedade cristã feminina. E temos como convidada a nossa irmã Evalina Gando. Não é? Seja muito bem-vinda ao nosso canal, não é, a este programa Vozes de um Cristianismo Feminino. Irmã Evalina Gando, não é, primeiramente, não é, uma apresentação básica da irmã Evalina. Ok, já primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, não é? Por ter nos dado essa oportunidade de cá estar e falar um pouquinho do seu nome. E dizer que o meu nome é Evalina Gando, né? Sou mesmo de Caracatumbela e estamos prontas a servir a Deus de acordo com a sua vontade. Amém, louvado seja Deus. E entrando já nas questões do tema, que é a santidade no seio, a santidade no seio da sociedade cristã feminina, afinal de contas, o que é santidade? Bem, a santidade é um estado de santificação. A santidade é um processo na qual todos os cristãos devem passar. É o que diferencia o cristão do mundo, é o que nos torna semelhante a Deus. Infelizmente tem pessoas que dizem, né, que estão sendo manipuladas pelo Satanás, dizendo que a santidade não existe. Mas se formos na palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Deus fala que sede santo porque eu sou santo. Então, se o próprio Deus nos diz que nós podemos ser santos, quem é o Satanás, quem é o inimigo para nos manipular com essa afirmação de que santidade não existe? Santidade é um processo que todos nós como cristãos devemos passar, todos nós vamos passar na medida em que nós buscarmos mais a Deus. Por que a santidade, não é? Parece que a santidade atualmente é pouco atraente, não é, na sociedade feminina à nossa volta. Pelo menos eu consigo contemplar isso, não é, que vejo que a santidade parece que tornou-se um bicho de sete cabeças, não é, para a sociedade cristã feminina. O que tem a dizer sobre este assunto? Bem, infelizmente, por meio do comportamento de algumas mulheres, não é? Por meio da decisão de abandonar a Cristo, de largar a cruz de algumas mulheres, é que a santidade deixou de ter aquela importância, deixou de ter aquela atração diante da sociedade feminina, porque 80% das mulheres angolanas estão mais focadas em como conseguir alguns vestuários, estão mais focadas em como deixar o corpo mais bonito, em como conseguir aquele salto, aquela blusa, aquela saia. Isso aqui tudo dentro da igreja também. Tudo dentro da igreja, infelizmente, estão mais focadas em conseguir as coisas materiais do que propriamente buscar a Deus, propriamente se santificar todos os dias na presença de Deus. Eu queria saber, então, qual é a razão, qual é a causa, não é, da santidade ter ou ser pouco atraente na sociedade cristã feminina, não é, do que outros assuntos. Nós conseguimos contemplar, não é, mulheres totalmente que estão engajadas, ou seja, não é, elas declaram-se de cristã. Só que a sua vivência, não é, o seu falar, o seu modo de vestir, o seu modo de se comportar, as amizades onde ela está, as amizades que ela tem, o ambiente onde ela fica inserida, nem expressam santidade. Bem, de dizer também que a santidade, né? A mulher por si só não consegue se tornar santa. Okay. Quem nos torna santa é Deus, quem nos torna santo é Deus. Então, para isso acontecer, para que nós possamos nos santificar, é necessário buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e conhecer o próprio Deus da palavra. Infelizmente, algumas mulheres estão a se deixar ser manipuladas pelas artimanhas de Satanás com uma simples ideia, com um simples vestuário, com a moda e aquela falta de amor a Cristo é que tem apagado aquela luz no meio da sociedade feminina, evitando que algumas mulheres busquem a Deus. Mas agora, uma questão aqui, né? Segundo a eloquência. Será que pode existir santidade sem a própria oração?
Bem, eu digo que não. Não existe, né? Não existe santidade sem oração, porque uma mulher de Deus, né, o cristianismo, ou seja, a santidade encontramos dentro do cristianismo. Na medida em que nós vamos buscar a Deus, como já disse no princípio, na medida em que nós vamos buscar a Deus, Ele vai nos fazer passar por esse processo de santificação, porque nós podemos pregar em pecados, podemos profetizar, orar, jejuar em pecado, mas a única coisa que não vamos fazer em pecado é entrar no reino dos céus. Então, se no reino dos céus não entra quem tem pecado ou quem é pecador, é claro que entra santo. Ok, então quer dizer que uma das causas que faz com que a nossa sociedade cristã, né, feminina, né, que não está engajada na própria santidade, é também a própria busca, não é, que a própria busca pobre acerca da pessoa de Deus. Quer dizer que muitas das nossas irmãs que estão ali, não é, com unhas pintadas, todo esse cenário, todas as coisas pombosas em seu corpo, então mostra totalmente que a própria falta de santidade, a própria pouca atração, não é, que elas têm, ou pouca assim, né, atração que elas têm de santidade, ou olhando para a santidade como algo totalmente bonito, interessante, também tem a ver com a vida, não é, péssima de oração. Quer dizer que elas, não é, a maior das pessoas, das cristãs, não é, que não anseiam pela santidade, oram totalmente pouco, ou por vezes não têm vida de oração. Pode ser a causa? Ou seja, podemos dizer que é a causa, a falta de oração, principalmente a falta de amor a Cristo, porque nada conseguiremos fazer para Deus se nós primeiramente não amarmos a Deus, não amarmos a Jesus Cristo, aquele que um dia morreu por nós. Então, essa falta de amor a Jesus, essa falta de oração, muitas das vezes é que influencia algumas meninas irem à busca das coisas materiais do que as coisas celestiais. Okay. Olá. A conversa está muito interessante, não é? E parece, pelo menos eu olho assim, não é? Quando olho, faço uma análise na sociedade cristã feminina, eu vejo, parece que as mulheres, não é, cristãs, elas têm medo mais da santidade do que do pecado. Bem, eu não diria que as pessoas, ou seja, a mulher tem mais medo da santidade do que o pecado, porque só reconhece a verdadeira importância da santidade, só sabe o verdadeiro valor e significado da santidade quem realmente é cristã, quem realmente serve a Deus, porque para nada serve a santidade, para alguém que não está interessado em saber qual é a opinião de Deus acerca de alguns assuntos, acerca do trabalho que estamos a ter, não está interessado em entrar num compromisso com Deus, não quer se relacionar com Deus, mas já para um cristão a santidade, não é uma das metas principais que nos faz alcançar, né, que queremos alcançar todos os dias, porque sabemos que por meio dela podemos obter o reino dos céus, podemos herdar o reino dos céus, podemos um dia contemplar a face de Deus e podemos agradar a Deus aqui neste mundo pecaminoso. Tanto a santidade quanto o pecado perderam seu significado, perderam seu valor diante da sociedade, diante das pessoas, porque a santidade, não é? A santidade deixou de ser interessante para aquelas pessoas que não querem servir a Deus. O pecado passou a se tornar algo normal. As pessoas têm visto o pecado como algo normal, não é? Onde matar, roubar, violar se tornou algo normal. O pecado começou a ser o pão de cada dia das pessoas e a santidade simplesmente fuscou diante da sociedade feminina. Okay. E também, né, por outra, falando da própria santidade, quando falamos da santidade, né, já aqui retiramos já o próprio mundanismo, porque a palavra santidade aplica-se mais para o povo de Deus, não é? Para o povo de Deus. Então, se a própria santidade, não é, como disseste muito bem na sua eloquência, acerca que a santidade tornou-se como uma pérola, né, uma joia perdida, né, no meio da sociedade cristã feminina, assim, em outras palavras digo isso, né, segundo a sua própria eloquência. Eu queria aqui, não é, saber também, na sua opinião assim, pessoal, será que temos de facto mulheres santas aqui em Angola, não é? Não santas no sentido de perfeitas, não. Santas no sentido de separadas, aquelas que têm um discurso totalmente, não é? Discurso totalmente apurado, discurso totalmente apurado, palavra, hábitos que fazem ou que referem a próprias escrituras, que refletem as próprias escrituras sagradas. Será que temos aqui em Angola mulheres assim, não é, santas nesse sentido? Bem, eu acredito que sim, não é? Eu acredito que ainda existem mulheres que estão simplesmente focadas em querer agradar a Deus, estão focadas em querer fazer o propósito de Deus, andando de acordo com a vontade de Deus.
Ainda existem mulheres que não conseguem ficar uma hora sem orar, não conseguem passar um dia sem meditar, sem buscar a face de Deus. Existem ainda várias mulheres que estão ali desse lado buscando todos os dias a face de Deus, separadas no verdadeiro sentido da palavra. Existe. Sim. Quando a irmã Evalina encara os louvores atuais, não é? As pregações atuais, isso é no seio feminino, não é? As caridades atuais no seio feminino, não é? No Facebook, na vivência cristã que se vê, será que mesmo existe, não é? A santidade no seio, no seio cristão, não é? Da juventude cristã, quando se fala de louvor, de pregação, de oração, será que mesmo a santidade e a pureza ali, ou então a sociedade cristã como camaleão, que aqui, a sociedade cristã não é feminina, está como camaleão, que aqui fala que é santo, depois amanhã vive de uma outra maneira. Será que há santidade nos louvores, nas pregações e assim por diante, quando faz a tua analogia, olhando para a igreja? Bem, eu diria que 80%, né, repito, 80% das mulheres no seio da sociedade feminina, só 20%, né, é que louvam em espírito e em verdade, porque nós vimos, né, nós vimos que no meio do louvor a pessoa vive mais ou seja, louva mais para impressionar as pessoas do que para o louvor ser aceito diante de Deus. Mesmo dentro da igreja há várias meninas que louvando e o louvor não chega diante de Deus. Se chega como um barulho, né? É porque há muita falsidade, há muita hipocrisia no seio da sociedade feminina, há muita vanglória, não é? Usando as coisas que deviam glorificar o nome de Deus, estamos a usar para glorificarem ou para a glorificação do nosso próprio nome. Okay. A nossa nação angolana, a nação angolana, ela vai estar purificada, não é? Vai estar com os olhos voltados a Cristo, se existir muitas mulheres santas, ou mulheres que buscam totalmente a Deus, mulheres de palavra, mulheres que não vivem na hipocrisia. Então, de certa forma, fará com que a nação angolana olhe para Jesus, olhe para Cristo com beleza, e não com desdém, não com desprezo. Bem, eu digo que se formos a maioria, né, ou seja, a seara de Deus é muito vasta, há muito trabalhos e poucos trabalhadores. Então, se houver mais trabalhadores, é claro que o mundo vai passar a ver, haverá mais pregações e o mundo vai passar a ver Deus como único refúgio, única solução de todos os problemas, porque quanto menor for o número das pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, também menor será as pessoas salvas, porque também menor será as pessoas salvas. Okay. Então uma das coisas, né, para fazermos, para mudarmos esse papel, não é? Como disseste aqui, as mulheres, algumas, até a maioria, não está mais voltado para o olho para o mundo do que para Cristo. Então qual é o parâmetro para que nós possamos olhar a santidade como algo interessante, como algo bonito, como algo que nos atrai? Qual é a coisa que nós podemos fazer com que nós possamos, que as mulheres, não é, assim, angolanas, vou dizer em particular, possam encarar a santidade como algo bom e não como bicho de sete cabeças? Bem, é necessário que essas pessoas que se dizem ser cristãs vivam o cristianismo em espírito e em verdade. Vivem o cristianismo de acordo com a vontade de Deus, porque dará outra aparência, não é? Se nós vivermos o cristianismo, nem para aquelas mulheres que dizem ser cristãs, se viverem o cristianismo de acordo com a vontade de Deus, dará uma outra aparência, as pessoas verão mais a Deus do que simplesmente aquela pessoa, porque a pessoa pode pregar, podem orar a favor das outras mulheres que não estão no mesmo caminho que nós. Então quer dizer que a santidade no seio da juventude ou no seio da sociedade cristã feminina é mesmo uma emergência, é algo mesmo que se precisa, não? Sim, a santidade é algo muito urgente. É urgente, ok. É algo muito urgente porque se não houver santidade no seio do cristianismo, no seio de uma sociedade cristã feminina, não haverá almas ganhadas, não haverá um avivamento, porque a santidade é o que nos aproxima mais de Deus. É o que nos aproxima mais de Deus. Amém. Louvado seja Deus, não é? A conversa está sendo totalmente benéfica, não é, boa. E já não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, não é? E vamos já passar para a última parte, dando a palavra à nossa irmã Evalina Gando, não é? Bem, acho que
quase tudo já foi dito, né? Mas vou tentar falar aqui um pouco. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz que sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, para a mulher que está aí do outro lado, que realmente serve a Deus, que realmente recebeu Jesus Cristo em espírito e em verdade como único Senhor e Salvador, é necessário levar o cristianismo a sério, é necessário irmos à busca daquelas irmãs que para elas a santidade simplesmente ofuscou, perdeu a sua importância, perdeu o seu sentido. Por intermédio das nossas ações, por intermédio dos nossos vestuários, por intermédio das nossas palavras, da nossa maneira de se socializar, podemos ganhar pessoas para Cristo, como também podemos mostrar que Deus realmente existe, que a santidade existe. É necessário vivermos aquilo que nós todos os dias repetimos ser, que é o cristianismo. Louvado seja Deus. E também por outra, adicionando, também ser uma mulher de oração, não é? Somente por meio da oração, como disse muito bem nosso irmão, Deus vai te revelar coisas inefáveis. Então, muito obrigado, irmã Evalina, não é, pela tua presença aqui. Nós contamos com a tua presença, com a tua participação nos outros vídeos. O irmão que está ali, a irmã que está aí do lado, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Você for chamado para pregar o Evangelho. E também de assistir sempre esse programa Ecos de um Cristianismo Feminino, que foi aberto hoje no meu programa. E que Deus ricamente o abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixe o teu like, deixe o teu comentário e partilhe com os irmãos, né, ao redor. Que Deus ricamente o abençoe.